Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ideias a Contracorrente. O meu nome é Eduardo Branquinho e estou aqui, mais uma vez, com um amigo, como eu digo sempre, já há quem se ria desta minha frase, que neste caso é um amigo de longa data e camarada também de outras lutas, que é o Miguel Freitas da Costa. Lembro-me, por exemplo, numa dessas lutas é a revista Crítica 21, o último número que está agora nas bancas é o número 8. Eu tenho uma pequena colaboração minha, uma recensão sobre o Estado Civil do Rio La Rochelle, mas tem um artigo muito mais importante, que é o artigo do Miguel sobre o Bandarra, que eu gostei especialmente. Mas não é tanto a propósito disso que o motivo pelo qual convidei o Miguel é mais sobre a tradução que tem sido aquilo que o tem ocupado nos últimos anos, e o Miguel tem feito traduções de livros, alguns deles especialmente importantes para mim, não só, outros importantes tout court, podíamos dizer assim, quanto mais não seja para a atualidade. E Miguel, começo com uma provocação. Bem-vindo, antes de mais, e começo com uma provocação. Tradutor é traditória, ainda faz sentido? Faz, eu acho que faz sempre sentido, porque o Nabokov, por exemplo, dizia que a poesia era intraduzível e que, portanto, a única solução era a pessoa aprender a língua em que a poesia era escrita, se queria ler os poemas de alguém. E na falta disso, a única maneira era uma tradução literal, sem terem atenção nem o número de sílabas dos versos, nem coisa nenhuma, nem a música, nem tentar reproduzir a música do original, que só existia no original. Bem, é uma posição muito radical, e tornaria impossível eu fazer qualquer tradução. Mas, no fundo, o Humberto Eco escreveu um livro, um conjunto de textos sobre tradução, que se chama Dizer Quase a Mesma Coisa. Dizer quase a mesma coisa. E depois dá imensos exemplos, etc. E nem sequer, por exemplo, eu estou de acordo com algumas traduções que ele propõe para certos textos que dá como exemplo, mas quer dizer, isso mostra como, no fundo, a tradução, como querem agora os grandes defensores dos tradutores, a tradução é uma reescrita dos originais, sobretudo quando eles merecem, porque há muitos que não merecem assim, excessivamente ser reescritos, nem é possível. Mas, de certa maneira, um tradutor é sempre um traidor, de facto. Miguel, a esse propósito, lembro-me de uma história deliciosa do Javier Marías, que contava que numa das suas aulas em Oxford, começava, aos seus alunos de tradução, começava dizendo: nada se pode traduzir. E após o choque dos alunos, continuava: e tudo se pode traduzir. Bem, o que é uma definição de tradução perfeita para mim. Acontece que, sobre a reescrita, Miguel, também tenho um exemplo de que me lembro. Há uma coletânea de poemas do Pessoa, do nosso Pessoa, que ambos gostamos muito, que eu acho fantástica no sentido literal do termo, que é uma tradução francesa que junta uma série de poemas. Tenho vários amigos franceses que citam abundantemente essa tradução, e eu um dia pus-me a ler, como português, claro está, português francófono, e aquele livro é outro livro. Lendo aquilo, eu não estou a ler o Pessoa. Quer dizer, estou a ler uma coisa muito interessante, mas é outro livro. Mas eu até me custa dizer isto aos meus amigos franceses que tanto gostam do Pessoa, mas não é bem a mesma coisa. Pois claro, é quase a mesma coisa, não é? Como essa frase. Miguel, outra questão que, claro, eu não podia deixar de fazer essa referência. Miguel traduziu o século de 1914 do Dominique Venner. Além de ser um livro extraordinário, é um autor que me diz muito, que nos diz muito. Miguel, como é que foi essa experiência? Foi ótima, porque o livro tem a grande qualidade de ser um livro bem escrito, coisa que torna as traduções sempre muito mais fáceis do que no caso dos livros mal escritos, em que a pessoa fica dilacerada entre as duas possibilidades. Uma é tentar que em português fique melhor e mais infiel, ou então em ser fiel e um livro ser mal escrito, como ele é no original, porque
Eu acho que as pessoas têm o direito de saber como é que o livro, como é que é o livro, como é que é o livro de facto no original. E portanto, se ele é mal escrito no original, isto é discutível. Mas se ele é mal escrito no original, não temos a obrigação em relação ao autor e ao leitor de que também não possa ser muito bem escrito na tradução, porque senão estamos a falsificar a impressão que o leitor tem do autor. E o leitor deve ter a liberdade de também achar que é mal escrito. Agora, é evidente que isto não é uma coisa muito discutível. É muito discutível, porque que para mim a distinção entre forma e conteúdo não faz muito sentido. Isto é, a forma é o conteúdo e, portanto, se a pessoa altera a forma, está no fundo a alterar o conteúdo. O Jorge Luís Borges teve uma fase em que escrevia numa revista chamada Sur, na Argentina, Crítica de Cinema, e tinha um artigo que eu gostava especialmente, contra a dobragem. E ele dizia, porque dobrar a voz de um ator é transformá-lo noutra pessoa, noutro ator, e portanto o que eu acho é que se devia dobrar tudo, pôr atores argentinos nos papéis dos atores originais, etc. Porque só assim é que se justificaria. E no fundo é um bocadinho o que se passa na tradução. Isto é, o que lá está é o que lá está. Mal ou bem, é aquilo que o autor quis lá pôr. E, portanto, o leitor tem que ler aquilo que o autor lá quis pôr, mesmo que seja não na melhor linguagem possível. Não na melhor linguagem possível. Porque, de facto, a forma é o conteúdo. Isto é, não se pode separar uma coisa da outra. Sobretudo na literatura. Enfim, nem todos os livros, ou quase nenhum dos livros que eu traduzo, são literatura, no sentido normal em que se dá à palavra. Mas na literatura, sobretudo, o conteúdo é a forma que ela tem. Não é propriamente a ideia. Não se trata de transmitir uma ideia ou uma concepção, ou seja o que for, mas um conjunto indestrinçável entre forma e conteúdo. Miguel, não podia estar mais de acordo. Sobre a legendagem contra a dobragem, bem, estamos também de acordo. Felizmente, Portugal, inicialmente, por questões financeiras, não é? E económicas, também económicas no sentido de economizar, não aderiu a essa moda da dobragem. Felizmente, hoje em dia que há condições perfeitas para isso. Eu lembro-me há uns anos, no início da SIC, a SIC tentou dobrar umas séries americanas, isso foi muito mal recebido pelo público, é curioso. Hoje talvez fosse melhor, mas felizmente não aderimos a esse registro. Eu recordo-me, por exemplo, de um país multilingue, trilingue neste caso, mas onde coexistem as duas formas, que é a Bélgica, e na francofonia as séries são dobradas, na parte flamenga são legendadas. Mas lembro-me, tenho que dizer aqui um exemplo que é cómico. Eu lembro-me no início quando se alargou a televisão por cabo e começaram a aparecer uma série de canais, ou de satélite, agora não me recordo bem, canais estranhíssimos. Eu lembro-me que estava em casa de uns amigos e mostraram-me: tens que ver uma coisa interessantíssima, que é este canal, uns canais de leste, agora não me recordo o país, onde não só as séries, filmes eram dobrados, como era a mesma voz que dobrava todas as personagens. Que isto era uma coisa, uma experiência delirante. Mas isso então é a subversão da forma, do conteúdo, de tudo, não é? Mas pronto. Miguel, uma pergunta sobre uma tradução que ainda por cima foi premiada. Miguel, temos aqui que os prémios ainda valem alguma coisa, que
que é o livro do Scurati sobre Mussolini, que eu não li. É uma versão... Eu tenho as minhas reticências em relação a esse livro. Miguel, se calhar pode deixar aqui aos nossos ouvintes outro conselho. Mas os prémios ainda valem alguma coisa? Mais ou menos. Quer dizer, para o próprio valem. Para terceiros, não sei, até porque normalmente há certos prémios que são muito citados e badalados, como se diz agora, enfim. Até me custa dizer isto, eu estou com uma abada remédios, há umas palavras que não me saem bem. Mas, e outros que não têm nenhuma difusão, nem pelos próprios organismos que os atribuem, nem pelos editores, nem por ninguém. Mas sim, é sempre bom para o autor, para o premiado é sempre agradável. Miguel, já agora diga-me uma coisa, qual é o nome exato do prémio? Porque eu agora não me recordo e se calhar com certeza os ouvintes vão perguntar-se. Já é uma ótima pergunta. É um prémio de tradução literária e tem um nome que eu, francamente, neste preciso momento não me lembro qual é. Pronto, o erro é meu, que eu devia ter feito esse trabalho de casa. Mas pronto, é fácil de localizar e se as pessoas procurarem pelo livro do Scurati sobre Mussolini, e com certeza encontrarão. O livro do Scurati, o Scurati é um antifascista. Embora seja um antifascista um bocadinho especial, porque ele próprio, num livro sobre fascismo e populismo, numa conferência que ele fez, se revolta um bocadinho com o chamado antifascismo, com aquilo que um autor francês chama o antifascismo do preta, que é as pessoas viverem, fazerem a sua carreira política contra uma coisa que não existe e que já passou à história. E o próprio Scurati tem um bocadinho essa tese, embora fale dos perigos do populismo, etc. Mas ele acha que no populismo o mais que se pode comparar com o fascismo é a fase inicial do Mussolini, quando ele não era fascista propriamente, mas era um simples condottiere político. De qualquer maneira, no livro do Scurati, independentemente da posição que ele tem sobre o Mussolini, que se acentua no quarto volume, que ainda não saiu, mas que vai sair dessa obra magna, ele aí acentua um bocadinho mais os lados negativos, digamos, do Mussolini e do fascismo, etc. em Itália, sobretudo durante a guerra, porque é durante a guerra que esse livro é dedicado a esse quarto volume da sua tetralogia, que parece que vai ser uma pentalogia, mas é dedicado à guerra, e nesse aspecto ele faz adjetiva mais, mas tudo o que lá está é, no fundo, embora aquilo seja um romance, é apresentado como um romance, o prémio que ele teve em Itália, que é um desses prémios que são muito falados, que é o prémio Strega, foi-lhe dado pelo primeiro volume e ele foi-lhe dado como prémio de romance, porque é um romance, efetivamente, mas é um romance em que praticamente tudo está documentado, isto é, todos os capítulos têm a acompanhá-los as fontes onde ele foi beber aquilo que lhe serviu de matéria literária. Mas a matéria literária muitas vezes é pura e simplesmente, por outras palavras, aquilo que está escrito em cartas, em documentos oficiais, em notícias de jornal, etc. Portanto, eu acho que é um livro útil para se perceber o ambiente que se vivia naquelas várias fases dos 20 anos que o Mussolini, no fundo, governou, a partir de 22, da marcha sobre Roma e até à derrota na guerra e à prisão dele, etc. Percebo que o Mussolini foi... Quer dizer, muita gente não se lembra que no fascismo havia um rei e havia umas instituições que se mantiveram. Quer dizer, o Mussolini nunca foi o dono absoluto do poder nesse sentido, embora o rei
acatasse normalmente o que ele queria. Mas é o rei também que o demite, e são os camaradas dele, do grande Conselho Fascista, que tomam a decisão de recomendar ao rei, no fundo, que o demita. Atribuir ao rei, tornar o rei, isso era o argumento do Dino Grandi, era corresponsabilizar o rei pelas decisões que tinham de ser tomadas. Enfim, isto daria muito pano para mangas. Mas voltando ao Venner, o Venner foi a primeira tradução que eu fiz propriamente de um livro para a editora Civilização, na altura em que quem mandava na editora era a família Moura Bessa e o Pedro Moura Bessa. E o livro é um livro muito bem feito, além de bem escrito, e em que ele faz chama-se o século de 1914, e é no fundo uma história do que se passa, do que se passou entre 1914 e a atualidade da altura em que ele escreveu o livro. O Venner acabou por se matar, como talvez saibam, na Catedral de Notre-Dame, e antes dela ter ardido, não sabemos porquê nem como, mas o que é facto é que ele acabou por suicidar, julgando que isso ia provocar um sobressalto qualquer, que não provocou, porque foi mais um fait divers do que outra coisa qualquer. Quer dizer, não, ele deixou uma carta, uma espécie de testamento político, que também não teve qualquer importância, talvez, em si, mas correspondeu, no fundo, a um movimento que hoje em dia há na maior parte das sociedades ocidentais, e que é uma tentativa de recuperação de certos valores antigos, nacionais, etc., e que foram um bocadinho deixados cair pelas chamadas classes dirigentes, se lhes pode chamar, atuais. E, portanto, enfim, é um livro que tem esse livro de 1914, do século de 1914, é no fundo um bom compêndio do que foi o nosso século. E aquele século que um campo político ou ideológico contrário ao nosso pensa que foi onde nasceu a história, não é? Que nada aconteceu antes. Miguel, eu discordo em parte. Eu acho, a intenção do Venner, que o seu ato sacrificial era despertar consciências adormecidas, como ele próprio disse. Sabemos que esses despertares são sempre complicados, de facto. Eu concordo nessa parte, é claro que não há um despertar total, mas, despertou algumas consciências. Houve certos pedidos dele que se concretizaram, por exemplo, a fundação do Instituto Iliade, e como instituto de formação, e de facto, essa subida de determinados movimentos, partidos, mouvance, para usar uma palavra francesa, não foi um resultado direto disso, mas ele se calhar sentia ali o ar do tempo, como se diz. Miguel, passo para uma pergunta mais exatamente da atualidade neste sentido, e mais técnica, que é: vivemos nesta era cada vez mais digital, na era da chamada inteligência artificial, e eu, como o Miguel sabe, e alguns saberão que nos ouvem, também faço uma perninha, como se diz em bom português, de tradutor por vezes, de revisor ortográfico mais vezes ainda, e até a mim já me calhou esse trabalho, que é não tanto traduzir, mas rever textos que foram traduzidos por máquinas, isto é, traduzidos por um software que faz essa tradução. E uma coisa tenho que dizer: esses softwares, especialmente nas versões profissionais, que vêm de editoras, etc., estão cada vez melhor. Eu tenho falado até com alguns amigos estrangeiros, o Robert Stoikas, por exemplo, lembro-me dele, que falei isto com ele, e é curioso, ele não se opõe totalmente, até porque em certos casos não é uma ferramenta útil. No caso, por exemplo, da literatura, lá está, como se convencionou chamar, ou pelo menos nos romances e tudo, parece-me
um caso difícil. Miguel, o que é que me diz? O Miguel ainda é um tradutor à antiga. Um verdadeiro tradutor. O que me diz deste admirável mundo novo, se assim o podemos chamar? Não sei, mas acho que é muito difícil que as máquinas possam ter sensibilidade. E, portanto, há um elemento sempre que falta. Não quer dizer que não seja cada vez mais perfeita o uso mais perfeito o uso da inteligência artificial para esses efeitos. E pode ser que poupe trabalho, em algum sentido, que torne mais fácil, mais rápido fazer a tradução. Mas eu duvido que as máquinas possam compreender, quer dizer, se uma tradução já é uma tarefa de certa maneira impossível, e sobretudo no caso literário, a máquina multiplica essa dificuldade, até porque há muitos tradutores que, não é o caso cá em Portugal, em geral, que eu saiba, mas há muitos tradutores que são especializados num determinado autor, por exemplo, ou que são especializados num determinado tipo de texto, etc. E, portanto, têm um conhecimento daquilo que estão a ler que a máquina muitas vezes pode não ter. É evidente que, à medida que houver mais material onde a máquina possa ir buscar textos, é evidente que cada vez isso será mais perfeito, mas eu acho que nunca vai substituir. É como a leitura digital substituir o livro. Quer dizer, para voltar ao Humberto Eco, não se consegue inventar melhor maneira para comer a sopa do que a colher de sopa. E, portanto, o livro, de facto, é talvez a melhor maneira de transmitir a literatura. A melhor forma, o melhor instrumento. É evidente que estamos a voltar um bocadinho ao passado. Isto regressa ao passado. Quando se lê no computador, está-se a fazer um scroll. Não é? Portanto, o scroll é uma coisa que antecede o livro. Não é? E, portanto, caiu de esquecimento. E agora voltou a estar presente. Isto é como diz aquela canção americana: tudo o que é velho torna-se novo outra vez. Miguel, perfeito. Isto é bom terminarmos aqui a parte principal deste podcast com aquilo em que alemão se chama Blick in die Zukunft, não é? Assim, um olhar para o futuro que muitas vezes é um olhar para o passado também. Miguel, no final do podcast Ideias a Contracorrente, eu pergunto sempre ao meu convidado que livro, filme está a ler, ou que leu recentemente, ou que está a pensar em ler ou ver, e dou também as minhas sugestões, obviamente. Algum livro ou filme que lhe ocorra? Sim, estou a ouvir filmes de cowboys dos anos 50 e 40. Tenho estado a rever muitos deles e outros que não conhecia. Estou a vê-los porque isto é uma das pequenas vantagens do nosso mundo do futuro, é nós termos acesso a coisas que seriam muito difíceis embora de uma forma que não é a mesma, porque não tem nada a ver um filme visto no cinema ou um filme visto na televisão, mas apesar de tudo é uma aproximação que era quase impossível, porque os filmes, como os livros, desapareciam e acabou-se. E depois só os escovilheiros dos alfarrabistas e dos cinemas de reprise, etc., é que conseguiam às vezes encontrar certos livros ou ver certos filmes que tinham saído do circuito comercial. Em matéria de literatura, por acaso, já agora não vou-lhe dizer o que é que estou a ler. Estou a ler o livro sobre o Hagakure, do Yukio Mishima. O Hagakure é um livro japonês do século XVII sobre a ética do samurai e que o Yukio Mishima prezava muito e cujos ensinamentos tentou seguir. E um outro livro que eu já li há muito tempo e que estou a reler, e que é um livro que eu acho muito instrutivo,
e além de ser um grande livro, que é a Educação Sentimental, do Flaubert, que eu já li há muitos anos. Lembro-me de uma frase em que ele fala da desumanidade dos humanistas, em resumo, enfim, estou a resumir muito, mas é um grande romance, de facto. Bem, já agora também deixo umas sugestões. Eu vi recentemente um filme que eu creio que é este, o título em português, que é As Leis da Fronteira. Pelo menos eu estou a fazer a tradução literal, e que filámos tradução, do castelhano. É um filme espanhol que vi na Netflix. Bom, tem esta questão de ser uma produção associada à Netflix. Isto implica que, em termos de luz e de cores, já sabemos o que nos espera, não é? Parecem aqueles filtros dessas aplicações de telemóvel, que é uma coisa que me enerva um pouco, mas enfim. Mas esse filme tem uma particularidade. É uma história, é baseado num livro do Javier Cercas, e que eu não li, nem conhecia, mas tem um aspecto curioso, e quem me conhece entender-me-á. É que diz respeito à minha geração diretamente. É uma história de juventude, de um jovem que começa por sofrer bullying, como se chama agora, mas depois associa-se a uns malandros da sua cidade, e passa-se numa zona, uma cidade catalã. Isto também tem um interesse. O filme lida com uma história amorosa, tinha que ser, mas ao mesmo tempo com um filme, uma história de coming of age, né, como se diz, mas também e principalmente de diferenças sociais que se mantêm, e isto tudo passado numa Espanha pós-franquista, ou seja, uma Espanha dos anos 70, e é exatamente um mundo, ainda por cima a Espanha está aqui ao lado, é uma sociedade muito próxima, e de um mundo do qual eu me lembro, e às vezes há pormenores que sejam as roupas, os automóveis, esses pormenores, o cenário de que eu gosto especialmente. De livros, vou dizer aqui 2 livros, 2 releituras. Parece aqueles, Miguel, agora por momentos parece aqueles podcasts de esquerda onde ninguém lê nada de original, todos releem qualquer coisa. Mas não, neste caso foi, e porquê? A propósito de uma viagem a Marrocos, pensei, que livros se leem em Marrocos? E pensei em 2 livros que eu, olha, como no seu caso, pensei, eu já li há tantos anos, e um melhor, outro pior, já me vão perceber. E pensei, que melhor sítio para essas releituras do que o próprio sítio. Eu sempre fui um fascinado pela nossa epopeia do Algarve de Além-Mar, e aliás desde que na adolescência fui com os meus pais a Ceuta, e pouco depois disso, nos primeiros anos da faculdade, li Os Castelos em África, da Hélène Sansot, de qual gostei imenso. Eu depois, mais tarde na faculdade, tive uma professora que não gostava nada desse livro, por motivos técnicos, não interessa, mas é um livro que eu aconselho à mesma, porque tem a epopeia dos Menezes de Ceuta, tem tudo, de facto, há gerações a ver filmes americanos, grandes coisas, e nós temos uma história riquíssima e formidável, uma história de heróis e de vitórias e derrotas formidável. Pronto, e aconselho esse livro sempre. Outro é um livro chamado A Batalha dos Três Reis, ou seja, a Batalha de Alcácer Quibir, como bem entenderam, do Younes Nekrouf, que foi um livro que eu já há uns anos valentes li no original, e há relativamente pouco tempo encontrei uma tradução portuguesa não digo no Alfarrabista, foi numas bancas que há ali normalmente nas Avenidas Novas, não sei qual é a periodicidade, e como essa tradução francesa está encaixotada lá bem, enfim, nem consigo localizá-la, comprei este livro e foi este que levei e reli, e de facto este livro tem o interesse. Eu lembro-me, na altura, quando li este livro, tinha lido pouco antes As Cruzadas Vistas pelos Árabes, do Amin Maalouf, que é um livro que eu gosto. Porquê? Porque eu lia sempre as coisas de um lado só. E foi uma época em que eu comecei a ver, bem, e o que é que os outros pensam de nós? É sempre, não é? Em Portugal então temos essa tradição, não é? Como é que os estrangeiros nos veem? Isso é sempre um êxito, não é? Esses artigos há sempre uma reprise, não é? Como disse há pouco, desses artigos. Mas neste caso do livro do Younes Nekrouf, tem uma curiosidade, que é claro que ele tem o partido marroquino, obviamente, ele é, para quem não sabe, um diplomata marroquino, por isso está do outro lado, é sempre interessante ver.
Isto tem uma vantagem que é o facto de ser diplomata. O livro não é, em termos de estilo, particularmente brilhante, pelo contrário, mas tem, aliás, às vezes até sabe um bocado a relatório de diplomata, exatamente, mas tem uma vantagem, dá uma panorâmica do que se passa no mundo à volta de toda a nossa conquista das praças do Norte de África neste período. Isso é muito importante, com a ênfase no que se passa, nos marroquinos, naturalmente, não é? Por isso é uma coisa que à qual normalmente não temos este acesso. Depois, é claro que ele, como marroquino, quer dizer, diz coisas horríveis sobre o senhor Dom Sebastião, ao qual eu continuo fiel, mas enfim, chega mesmo a fazer uma comparação, não tão indireta quanto isso, entre Filipe II e Dom Sebastião e o próprio Hitler. Por isso estão a ver que chega aqui, passa aqui umas... Era um pormenor do qual eu nem me lembrava, estranhamente, mas de qualquer das formas é um livro que não deixa de ser interessante e para quem se interessa por este período da história de Portugal, é claro que não podemos só ler os nossos, obviamente. E pronto, Miguel, algumas últimas palavras, já estamos mesmo no final do tempo. Agradeço mais uma vez. Miguel, muito obrigado. Peço-te uma despedida aqui aos nossos ouvintes. Não tem de quê. E se puderem, vejam um dos filmes de cowboys que eu mais gosto e que não envelheceu nada, que se chama Winchester 73, em português, e que é de um grande realizador de filmes de cowboys, que é o Anthony Mann. Fantástico. Eu agora não me recordo do canal, mas há dias reparei que há um dos canais do cabo que está a dar uma catrefada desses westerns antigos e é formidável. Eu acho que são dias bem passados. Bom, estamos mesmo no final deste episódio do podcast Ideias a Contracorrente. O meu nome é Eduardo Branquinho, agradeço-vos a todos e termino com um pedido obrigatório e com um agradecimento a alguns dos ouvintes deste podcast que são sempre muito atentos e que tratam de me informar disto. Eu da última vez não referi todos os canais onde o podcast Ideias a Contracorrente está disponível, mas desta vez não me esqueço. Óbvio, o podcast em si está disponível em 2 plataformas, no Spotify e no YouTube. Peço que sigam essas plataformas, obviamente, mas também há 2 canais onde podem aceder a outros conteúdos, que é o caso do Facebook e do Telegram. Muito obrigado, até ao próximo episódio.